Todos os dias você tem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Deixe Ele inspirar suas manhãs para buscar a direção correta. Isso é Começando Seu Dia com Deus. Começamos. Queridos e amados amigos, irmãos que me acompanham, este é o seu programa Começando o Seu Dia com Deus. Hoje, uma quarta-feira, dia 30 de julho do ano de 2025, estamos, graças a Deus, vencendo mais um mês. Estamos já na reta final e já praticamente para começar o mês de agosto, não é? Agora, uma das coisas que nós temos que analisar é que, glória a Deus, estamos vivendo um dia a mais. Mas se nós começarmos a pensar ao contrário, nós na verdade temos um dia a menos. Isso me leva, como tantas outras coisas, a fazer uma reflexão sobre a nossa verdadeira humildade e ter uma retidão verdadeira na presença de Deus. Ser humilde, ser correto e, para dizer exatamente, desprovido de orgulho, livre de uma autoafirmação de santidade religiosa, que são características fundamentais que a Bíblia consistentemente nos exorta a buscar. E longe de serem meras sugestões, uma reflexão como essa, esses atributos todos são pilares para uma vida verdadeiramente que agrada a Deus e reflete o caráter de Cristo. Porque, na verdade, o Senhor nos chamou para sermos discípulos. E discípulos em grego é o mesmo que mártir. E quando nós, então, somos discípulos de Cristo, ou seja, nós somos colocados que não importa que nós podemos morrer, sermos mártires por Cristo, nós vamos então ter que mergulhar nas Escrituras para compreender de verdade a profundidade dessas virtudes e a essência da humildade, reconhecendo o tempo todo a dependência de Deus, porque esta humildade é a base de todas as outras virtudes. Eu não posso ser um falso humilde, aquele que o tempo todo eu olho para mim como um coitado, como baixo os olhos quando alguém me confronta, mas na verdade eu estou no meu coração alimentando ego. E não se trata desta falsa modéstia ou de menosprezar a si mesmo, não é isso, mas de uma profunda consciência da nossa dependência de Deus. Se eu sou alguma coisa, eu preciso saber que foi por permissão dele. Se eu alcancei alguma coisa, não é porque sou melhor que outro semelhante, esteja ele acima ou abaixo de mim. Eu digo no clivo social, mas nós só somos aquilo que Deus permite de verdade que nós sejamos. É uma dependência total dele. Nós encontramos na Bíblia que Deus resiste os soberbos, mas dá graça a quem? É justamente aos humildes. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5. Nós somos novamente lembrados, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, eu tenho aqui então Tiago 4:6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e uma confirmação praticamente das mesmas palavras em 1 Pedro 5:5. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Filipenses 2, do 6 ao 8, descreve a sua encarnação. Ele, embora sendo Deus, veja, ele embora sendo Deus, porque o Filho se iguala ao Pai, que se iguala ao Espírito, é 3 em 1, ou 1 em 3. É a Santa Trindade. E Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6 a 8, descreve então de forma muito teórica, para que nós possamos saber, muito pedagógica, aliás, para que nós possamos saber, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Antes, esvaziou-se de si mesmo, a Bíblia fala.
assumindo a forma do quê? Aqui eu e você é servo, tornando-se semelhante a homens, completa. E sendo encontrado em forma humana, então, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Ele estava dando ali, nesta morte de cruz, um exemplo de humildade. Ele estava se colocando como um servo que poderia acontecer com ele, apesar de ser Deus, e poder se autodefender convocando os seus santos anjos, não o fez. Quando Pedro ele pega a espada e ele corta a orelha de Malco, o Senhor vai lá com todo carinho e fala: Pedro, aquele que vive pela espada morre por ela. Ele pega a orelha e coloca no lugar e cura. Aquele soldado cai de joelho. Nós podemos então ver esta humildade refletida em todos os atos de Jesus Cristo até a morte da cruz, quando disse: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoando aos seus agressores. Ela nos chama então, esta humildade dele, a um esvaziamento de nós mesmos, colocando os outros acima de nós o tempo todo. Temos que fazer isso e nós buscarmos sermos servos e não sermos servidos. A retidão, que é o caminho da justiça e da integridade, na Bíblia significa viver em conformidade com a vontade e os padrões de Deus, ou seja, ser reflexo de Cristo, agindo com justiça, com integridade, com honestidade, e isso é em todas as áreas da vida. Pastor, o senhor está falando isso, eu nunca errou, errei, assim como qualquer um outro. Mas não é, aqui está dizendo buscar o tempo todo ser. Significa que nós conseguiremos alcançar 100% disso? Não, nós temos que buscar, para alcançar mesmo os 100%, para garantirmos o céu para a nossa vida. Provérbios 11:3 declara: a retidão dos íntegros os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói. E eu fico olhando para cá porque justamente aquilo que eu escrevo na reflexão aqui, eu deixo na tela, para que eu não me perca aqui e de vez em quando eu dou uma olhada. É por isso que eu olho direto para a tela abaixo da câmera. E justamente esta retidão, ela não é apenas a ausência do mal na nossa vida, mas é o que? A nossa ativa busca pelo bem e pela justiça. É por isso que eu te disse, às vezes as pessoas que apenas fazem apontar o dedo para outras. Quando alguém que está em um altar, está aqui em um canal como esse, prega sobre um tema como esse, essas pessoas, a primeira coisa que fala: mas eu aposto que ele não é desta forma, que ele não vive desta forma. E eu te digo, de verdade, todos nós que estamos embaixo do sol, Salomão diz que nós vivemos no meio da vaidade. Nós somos entregues ao pecado desde o nascimento, porque pelo pecado nós fomos gerados. Mas o que faz de nós diferentes, humildes, e não é humildes aos olhos dos homens, é humilde aos olhos de Deus, porque existe uma coisa entre aquilo que você enxerga em mim e aquilo que o mundo espiritual que se movimenta em mim e ao meu redor está declarando a respeito da minha integridade com Deus, da sua integridade com Deus. Uma pessoa, ela pode ser um ladrão, ser um assassino, ela pode ser um adúltero, um perverso, um pederasta, pode ser o que for, até certo ponto. Se o coração dela se arrepende, se volta a Deus, enquanto há vida, aquele ladrão ao lado da cruz era ladrão, estava sendo condenado pelos atos que fez. Jesus não era pelos que fez, estava sendo condenado pela perseguição. E porque já era plano de Deus, seu Pai, nosso Pai, que ele morresse para estender esta salvação até eu e até você hoje. Mas esse ladrão olha e fala para o outro: eu e você estamos pagando pelo que fizemos, mas esse não tem pecado. Ele não cometeu erro. E dirige-se ao Senhor Jesus e disse:
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, uma pessoa não pode apontar o dedo, eu não posso apontar o dedo para você. Ah, você é isso, porque eu conheci tua vida ontem. De ontem para hoje, quantas horas já se passaram? E você pode ter se arrependido e ter começado a viver uma vida com Deus de integridade. Pastor, ninguém muda do dia para a noite, é verdade. Mas o caráter é uma coisa que só Deus muda. E o Senhor, Ele vai trabalhando o teu caráter e vai abrindo os teus olhos espirituais para que você comece, então, a ter a testificação na sua mente e no teu espírito, porque a Bíblia diz que é o Espírito que testifica. Então, se o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu estou fugindo do mal, a retidão, então, não é apenas a ausência do mal, mas é essa ativa busca que eu estou inserido pelo bem da justiça em mim. Percebe? E desta forma o ladrão foi perdoado e levado ao paraíso. A partir daquele momento, as pessoas podiam dizer: olha, Senhor, o Senhor está cometendo uma injustiça, porque ele matou, ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo. E ele disse: o importante para mim é o que dentro dele agora está nascendo, o quê? Arrependimento. O espírito do arrependimento dentro de nós, ele mostra a Deus, um perdão que nós alcançamos, que a boca é incapaz de descrever. Esta busca silenciosa pelo bem, pela justiça e afastar-se da roda dos escarnecedores, afastar-se do mal. Quando nós vemos Salmos 23:3, que testifica que Deus, olha só, me guia pelas veredas da justiça. Salmos muito conhecido, 23:3. Davi dizendo: me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele estava pedindo para Deus e dizendo para Deus que viver uma vida reta é um testemunho de caráter de Deus em nós, um reflexo do seu próprio padrão de santidade em nós. Ou seja, a justiça de Deus nos guia pelas veredas da justiça dele, das verdades dele. Guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ele não estava dizendo guia pelas veredas da justiça porque esse cara mudou de vida, porque agora ele é crente, ele é um bandista, ele é isso, ele é aquilo. Não. O que testifica a nossa verdadeira mudança não é levantar a mão no chamado a aceitar Jesus. É aceitar Jesus dentro de si, nos atos do dia a dia, nas coisas que saem da boca. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu falava da vida alheia, eu não falo mais. Se eu aponto o dedo para alguém, eu não aponto mais. E assim sucessivamente. A ausência do mal vai me trazendo a justiça de Deus. Vai me guiando pelas veredas dessa justiça. E é por amor do nome dele, não é por merecimento. Não é porque eu passei a ser assim melhor do que alguém. Todos nós, independente de quem sejamos, pobres, ricos, feios, bonitos, pretos, amarelos, japoneses, asiáticos, africanos, americanos, europeus, toda raça, todo credo, é por amor e pela graça, não pelo merecimento. E Davi disse que viver uma vida reta, nesse versículo ele estava dizendo, viver uma vida reta é ter justamente esse padrão de Deus em si, deixando Deus conduzir o dia a dia, os passos que vai dando. Olha, eu não entro mais neste lugar porque este lugar já me levou a errar muito. Eu não falo mais com esta pessoa porque essa pessoa, toda vez que eu vou conversar com ela, ela só sabe falar da vida alheia. Eu não me assento mais na roda dessas pessoas, desses antigos amigos, apesar que continuam sendo meus colegas, mas o que eles sabem falar é só de mulher alheia. Então, traz o padrão de adultério, traz para dentro de mim,
aquele padrão antigo que não era reflexo de Deus. Porque o Senhor me leva a uma senda de justiça, por amor do seu nome. Eu começo no meu dia a dia, nas minhas escolhas, nos lugares que piso, onde toco as minhas mãos, onde eu coloco os meus olhos, seja físico ou seja na internet. Senda da justiça, por amor do nome de Deus e a graça dele que acaba de me alcançar. É um compromisso diário de escolher o caminho certo, mesmo quando isso é o mais difícil a se fazer. O perigo do orgulho que entra dentro do ser humano é uma barreira entre Deus e o homem. E esse orgulho justamente é o que nos leva o tempo todo a pecar. Porque o orgulho é o oposto da o quê? Da humildade. E é condenado em toda a Bíblia, o orgulho. É o pior pecado, porque se você não vê, se você não sabe que você está cometendo, nos teus atos você comete sem perceber. É a exaltação do eu o tempo todo, uma superestimação das nossas próprias capacidades e um desprezo pelo alheio, pelo outro. Eu sei mais que ele. Essa pessoa aí, para mim, perto de mim, não é nada. Eu passo como um rolo compressor por cima. Se eu entrar numa competição, se fizerem aqui um concurso para ver qual de nós se sai melhor, eu vou estar nas primeiras posições se eu não for o primeiro. A pessoa vai engolindo aquele ego e vai fazendo com que ela mesma se acha. Ela se acha o tempo todo e ela se ache em cima de todas as pessoas. Melhor, maior, que pode mais, que o dinheiro que ela tem faz tudo, que o dinheiro que ela tem conquista tudo. O outro não alcança nem sombra do que ela já pode viver ou viveu ou viverá. A soberba, a Bíblia diz em Provérbios 16:8, nos alerta. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando nós temos isso na nossa vida, nós temos que nos cuidar. Estamos em um caminho perigosíssimo de queda, e queda não é queda material, não. É queda espiritual. É a morte que ninguém revive. Porque a própria palavra diz que uma vez morto, o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, fica ali aguardando o julgamento para o grande trono branco. E ali o corpo volta ao pó, porque do pó foi feito. Agora imagine você, se nós morremos, e se precede a queda que a Bíblia está dizendo, é a perdição eterna, é a queda eterna. Quando temos essa soberba interior, o orgulho, veja você, ele foi a raiz da queda de Satanás. Isaías 14, o versículo 12 a 15 diz assim, e continua sendo uma das maiores armadilhas para o ser humano, porque lá diz da seguinte forma, que Satanás, ele viu sendo jogado como uma bola de fogo, ou seja, caiu como um cometa, para entender melhor os termos nos dias atuais. Foi jogado do céu abaixo e continua ainda sendo uma das maiores armadilhas para nós nos tempos atuais. Nos cega nas nossas falhas, não nos deixa encontrar os nossos próprios erros e enxergá-los para corrigi-los, não nos deixa. As pessoas falam, você está fazendo isso, e nós não aceitamos. E veja, as pessoas não têm o direito de nos mostrarem também quando estamos errando, porque isso é julgamento. Tudo isso é orgulho. Nós acharmos que estamos em posição. Obviamente, eu retiro daqui pais, mães com seus filhos, que têm o dever de ensiná-los. E por aí vai. Mas quando esta armadilha, nos tempos atuais, que continua a ser e sendo uma das piores para o ser humano, ela nos impede, às vezes, também de pedir perdão para alguém. Sabe, uma coisa, e é bom que se entenda, uma coisa é eu não querer mais estar próximo, me relacionar de alguém que eu sei que tem uma boca que me faz pecar, tem uma boca que fala coisas que não é,
Ou seja, eu estou me afastando de um círculo que pode me levar ao erro também. Então, uma coisa é eu me afastar da pessoa, outra coisa é eu ter raiva, ódio e não querer nem ver esta pessoa. Nesse caso, eu tenho que pedir perdão. As pessoas confundem isso e se afundam em uma areia movediça chamada orgulho. As pessoas começam a se afundar nisso. Agora, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e nós começamos a ver que independente do que a vida nos dá, do que a vida está nos dando, do que a vida nos dará, independente do que somos hoje, do que seremos estudando amanhã, do que conquistamos financeiramente, todos nós somos iguais. Dependemos unicamente, exclusivamente de Deus. Apresentamos a Deus: Senhor, eu posso ter dinheiro, mas o dinheiro não me compra a saúde. Eu preciso de Ti. Senhor, o Senhor me deu condições financeiras, mas eu não tenho condições, Senhor. Eu só tenho dinheiro. Se o Senhor não me der a felicidade, eu continuo sendo infeliz. Senhor, o Senhor pode me dar o dinheiro do mundo todo, mas se o Senhor não colocar paz no meu coração, eu serei um fugitivo da minha própria ganância. Porque quanto mais eu alcanço aqui, mais eu quero alcançar. Eu estou fugindo do último ponto onde eu estive. Fugitivo da própria ganância. Eu não quero mais aquilo. Eu quero lá agora. E a pessoa começa a entrar em um círculo vicioso onde o orgulho irá levar ela à perdição eterna. E esta fragilidade que demonstramos sendo dependente único, exclusivamente, unicamente de Deus, é a antítese do orgulho. Ou seja, é como se fosse uma vacina contra o orgulho. E o que é então a verdadeira santidade? Um fruto da graça e não de autoafirmação. Eu fujo do pecado, eu nem olho televisão na minha frente porque passa mulheres peladas, eu viro a cara. Não é autoafirmação que é santidade. Não é o que falamos com a boca, é o que somos no dia a dia. A questão da autoafirmação de santidade, ela é muito delicada e crucial quando nós pegamos para analisá-la. A verdadeira santidade não é algo que nós declaramos sobre nós mesmos. Não é autodeclarações, mas é um processo de separação para Deus e um crescimento em nós do caráter de Cristo. Um crescimento operado por quem? Pelo Espírito Santo, que é Ele que nos guia pela vereda da justiça. Lembra-se de Salmos 23? É muito interessante porque a Bíblia ela se amarra quando nós começamos a analisá-la. Não é um título que nós atribuímos: olha, eu sou da igreja tal, essa igreja ela é mais santa do que as outras. Não existe isso. Existe relação com Deus. Existe relação com Deus. E se não existir mais nada hoje no mundo, pedra sobre pedra, e o Senhor me deixar aqui por um tempo antes da sua vinda, e eu tiver que servir a Jesus no meio do mato, na fuga da morte, eu tiver que viver no meio da falta financeira, não existir mais o que comer e eu ter que buscar para me alimentar e alimentar os meus, eu vou roubar? Ou eu vou viver sendo guiado pelo Espírito Santo na senda da justiça? Então não é um título, não é um lugar que estamos. É aquilo que se manifesta através do Espírito Santo nas nossas vidas, no dia a dia, através da obediência e do amor de Deus que nos alcança. Quando nós nos gloriamos em nossa própria santidade, caímos na armadilha do farisaísmo. Eu me torno como um fariseu, que Jesus reprovou severamente várias vezes os fariseus pela hipocrisia e auto-injustiça. Jesus disse que eles oram alto nas praças para chamarem a atenção, para dizer: olha, esses são santos, estão orando, falando com Deus. Eles se consideravam santos. Mateus 23 fala sobre isso. Por suas práticas exteriores, para os outros ver, mas seus corações diante de Deus, que é aquilo que eu falei, o lado espiritual que só Deus vê,
estavam distantes de Deus. A parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, capítulo 18, do versículo 9 até o 14, você vai ver isso, ilustra perfeitamente. O fariseu se vangloriava da sua justiça, enquanto o publicano reconhecendo a sua pecaminosidade. Ou seja, ele era pecador e ele estava declarando esta pecaminosidade, clamando por misericórdia, e ele foi justificado por Cristo. A santidade bíblica que a gente fala, nós pregamos, ela é um chamado à pureza. As pessoas estão confundindo hoje em dia a consagração, a separação do pecado, mas ela é sempre um presente da graça de Deus, nunca é doutrina que foi imposta. A nossa santidade não é doutrina. É o Senhor que nos deu esta oportunidade, e você pode ver isso em Hebreus 12, 14. Não é mérito humano. Ninguém pode se declarar por si mesmo. O Deus que nos santifica através do sacrifício de Jesus e da obra do Espírito Santo em nós. É isso que nos justifica. Não é autoafirmação, não é autodeclaração. A nossa santidade, ela é, na verdade, a nossa, o quê? Obediência à voz de Deus, que está todos os dias a nós sendo falado, esse chamado pelo Espírito. Sabe aquele negócio que eu coloco as mãos em um lugar que não é para eu colocar? A minha mente vem, mas eu não devia fazer isso. O Espírito Santo falando. E eu vou lá e faço. Pequei. Sabe aquilo que muitos de nós começamos a chamar de voz da consciência? O Espírito Santo está querendo falar com você. E você está achando que você é um cara que está traindo a sua consciência, e não é. Na verdade, você está pecando contra o Espírito Santo. O que Deus capacita-nos a viver uma vida que agrada a Ele, não que agrada a doutrinas de igrejas, não que agrada a pastores, a líderes. Ele está dando todos os dias um chamado na nossa consciência para nós nos apartarmos do erro, do pecado, do mal, da promiscuidade, do adultério, de tantas coisas que estão sendo colocadas diante de nós para dizer para nós também com uma voz lá dentro: faça isso, não é pecado, Deus não te condena. E sempre nós temos que viver reconhecendo que nós somos o quê? Pecadores o tempo todo, e que nós dependemos da graça de Deus para conseguirmos não errar e ainda mantermos a humildade em nós. Viver uma vida humilde, reta, livre de orgulho e sem a pretensão desta autoafirmação de santidade é um chamado contínuo para cada um de nós cristãos, e que eu te apresento hoje nesta reflexão aqui. Deixa o Senhor falar contigo, que nós possamos buscar todos os dias essas virtudes, não para que tenhamos mérito próprio. Olha, mostrar para os outros: eu não estou fazendo mais isso, viu? Não precisa. A tua vida passará a ser aquilo que eu prego sempre, uma igreja. A tua vida passará a ser um reflexo dos padrões de Cristo, porque Ele estará vivendo dentro de ti. Quando nós buscamos essas virtudes, vivemos essas virtudes, não queremos mérito próprio, mas que nós tenhamos dependência do Espírito Santo, a glória de Deus irá se manifestar na minha vida e na sua. Eu quero que você reveja dentro de você. Tem alguma área da sua vida cristã que você gostaria de refletir? Pare e pense. E veja que tudo o que você tem vivido, conseguido se afastar do pecado, é a graça de Deus que está te alcançando. Oremos. Senhor Jesus, que possamos nesta manhã, Pai, diante desta palavra, sabermos e carregarmos dentro de nós que nós não somos nada, Pai, neste mundo. Não somos ninguém, espiritualmente falando. Mas ao mesmo tempo, para Ti, nós representamos um tesouro, porque nós somos, Pai, a Tua imagem e a Tua semelhança. Então, Pai, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos ensinar
a buscar a humildade. Mas não, Pai, esta humildade falsa que alguns demonstram em falas, mas ser humilde, Pai, nas ações do dia a dia, na forma de se igualar com pessoas, com seres, na forma de olhar, Pai, tudo aquilo que existe à nossa volta e saber, Pai, que o dinheiro ou não o dinheiro, que ter ou não ter, nada significa, porque o fim das nossas vidas materiais, que é o que é a morte, com ou sem dinheiro ninguém foge. Então que nós possamos hoje nos colocarmos diante de Ti e reconhecermos que sem o Senhor nós nada somos e que dependemos de Ti, Pai, como reflexo para as nossas vidas todos os dias, para que possamos fugir do mal, do pecado, do erro, da ignorância, do adultério, da mentira, da lascívia, Senhor, do orgulho, e nesta humildade de querer ser, Pai, um reflexo Seu, de buscar a perfeição em Ti e dizer que dependemos cotidianamente, Pai, de Ti, nós nos colocamos como totais dependentes e que nada podemos fazer se não for o Senhor na nossa vida. Faça-nos enxergar e ver isso, Pai, nas mínimas ações. É o que eu te peço e te agradeço do fundo do coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que você possa, então, ter na sua vida um reconhecimento, uma autoanálise, para que você veja se de fato está ou não está na sua vida melhorando as coisas. Se você pode ou não na sua vida estar diante de Deus, viver com Deus, não ter uma vida dupla, não servir a Deus por um tempo e depois você fugir, dizendo que você foi pisado por homem, que você foi perseguido, que as pessoas falaram de você, que as pessoas isso, que as pessoas aquilo. Não. Que você possa olhar para dentro de você e não é você e alguém, não é você e eu, é você e Deus, porque Ele te criou e Ele sabe o que é melhor para ti. Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã em mais um programa às 7 horas da manhã, começando o seu dia com Deus. Te vejo. Até lá.